Eles vão entrar pelo Facebook normal, né? Normal, se eles forem seguidores, eles vão receber um link, igual o pessoal está recebendo agora. Boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Estamos online aqui, eu sou o Eduardo, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, congregação ali em Pinheiros, e eu estou iniciando essa live aqui com meu amigo, pastor Eber, missionário Eber aí, que dispensa apresentações. Então, só vou iniciar e esperar alguns segundos aqui para o pessoal ir entrando, mas de qualquer forma eu já só verificar aqui, fazer alguns testes se o pessoal está conseguindo entrar aí, esperar alguém entrar, mandar algum comentário, e a gente já inicia em 1 minutinho, tá, Eber? Vocês que mandam, eu sou servo de vocês. Eu sou AD e Pinheiros também. Maravilha, então. Ficar claro que o pessoal da TI que está acompanhando a gente lá de Pinheiros, eu vou ficar aqui, vou dividir a tela com o Weber aqui. Claro que se for fazer uma comparação aqui, é como se fosse o rei Davi aí de fone e aqui o Mefibosete do outro lado. Mas eu vou participar aqui, dividindo a tela, para poder trazer as perguntas. Aí o pessoal que quiser comentar, eu vou participando aí junto. Você veio trazer um pouco de luz à live. Então tá bom, Eber, tá contigo, então eu já passo para você, pode iniciar aí, pode se apresentar e começar aí, fica à vontade, tá bom? Estou aqui para aprender contigo. Obrigado pelo carinho, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero saudar a todos da Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, em Pinheiros, pastoreado pelo nosso querido pastor Emerson Duarte, ao Eduardo, a todos os irmãos que me fizeram o convite. Me sinto por demais honrado. Vocês sabem do carinho que eu tenho para com vocês. É um prazer imenso poder participar desse bate-papo com vocês em abordar um tema tão abrangente, tão preocupante e tão desafiador. A proposta dos nossos irmãos é falar sobre os desafios da evangelização. Então, você que está adentrando essa live, sinta-se à vontade, compartilhe com alguém, para que pessoas possam ser alcançadas através deste bate-papo, e nós estaremos falando acerca da palavra de Deus. Então, meu muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. E nesta feita nós estaremos falando sobre os desafios da evangelização. Mas antes de mais nada, se você tiver uma Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse ela comigo em Marcos, capítulo 16. O verso é o de número 15. Marcos, capítulo 16, e o verso é o de número 15. E eu gostaria de pensar esse bate-papo com vocês em cima desse texto, pensando sobre ele. O texto diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Os desafios da evangelização. Eu gostaria de abrir a minha fala reproduzindo um pensamento de Oswald Smith, registrado no seu livro Paixão pelas Almas, na página 138. Ele vai dizer assim: já teriam passado os dias gloriosos da evangelização, do evangelismo, e desaparecido para sempre? Nunca mais surgirá um Wesley, Finney ou um outro Moody? Será que as cidades nunca mais serão abaladas por reavivamentos poderosos, como nos dias passados? Será que os dias dos reavivamentos poderosos estão guardados no museu da história e que o evangelismo está morto? Smith
ele vai responder da seguinte forma: sim e não. Não dá para falar dos desafios da evangelização sem citar um personagem que eu gosto por demais. Ele vai estar na biografia dos heróis da fé, registrado por Orlando Bauer. Se você ainda não leu, eu super recomendo essa leitura. Os desafios da evangelização, citando Moody. A história de Moody. Moody nasceu no ano de 1837 e morreu no ano de 1899. É de uma época de evangelismo heróico que certamente já desapareceu. Eu acredito que talvez nunca mais retornará. Aquele período teve seu encanto próprio muito especial. Ainda naquele tempo, para vocês entenderem o ano que nós estamos falando, entre os anos de 1847 adiante, ainda não havia rádios, nem telefones, nem bondes, nem televisão. Somente quando Moody morreu, ou já estava bem velhinho, em torno dos anos de 1879, é que surgiu a rede elétrica, para vocês terem uma ideia. A gente está falando de uma forma virtual, nós estamos usando a internet, nós estamos usando redes sociais para a gente poder se comunicar, para a gente poder falar. No tempo de Moody não existia nada disso, você já imagina, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha nada dessa parafernália que nós temos hoje. No contraponto da vida de Moody, hoje nós temos rádios das mais distintas situações digitais, enfim. Hoje a ideia é de você baixar dentro dos aplicativos como Deezer, Postcats, Spotify. Você baixa lá dezenas e dezenas de música, os aparelhos celulares são dos mais avançados possíveis, você tem um computador na mão, nós temos metrôs, carros, aviões que nos levam, como daqui ao Rio de Janeiro, em 45 minutos, televisão e a internet que nos proporciona esse momento de nós dialogarmos, pensarmos e refletirmos. Época totalmente distinta de Moody que viveu, não existia nada disso. Então, nesse contraponto de alguém que não tinha nada dessas facilidades que nós temos hoje, e hoje nós estamos cercados de facilidades que nos proporciona meios de caminhar, de seguir a ordem de Jesus, que no texto que nós lemos de Marcos capítulo 16, 15, e mesmo assim, estamos vivendo um período de grandes desafios no âmbito da evangelização. Isso nos preocupa por demais. Entretanto, o pensamento de Smith, eu quero assegurar a vocês que estão participando dessa live, que o evangelismo não está morto, nem mesmo poderá morrer. Eu quero frisar muito bem isso. O contraponto do pensamento de Smith é uma pergunta: será que o evangelismo está morto? Eu respondo com toda segurança: o evangelismo não está morto, nem poderá morrer. Por esse motivo, Deus está provocou no coração da liderança dos irmãos aí em Pinheiros, a desafiar esse pensamento, falando sobre evangelismo, e Deus está nos provocando a fazer grandes movimentos de amplitude mundial dedicados ao evangelismo. É assim que as chamas do evangelismo vão continuar ardendo aos nossos corações. E aí nós temos algo a ser pensado. Somente quando nossas igrejas se tornarem centros espirituais de evangelismo, agressivo tanto no solo pátrio como no estrangeiro, é que poderemos ser fiéis à visão de Jesus, conforme expressa a grande comissão. A igreja de Cristo só é igreja, eu vou repetir isso, grave muito bem essa minha fala, a igreja de Cristo só é igreja por causa do evangelismo
desde os dias dos apóstolos. Aí, o próprio Smith, no seu livro Paixão pelas Almas, ele vai dizer uma frase muito interessante. A igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. Vou repetir mais uma vez. A igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. A igreja que não evangeliza, em breve, ela deixará de ser evangélica. Algumas características para você saber se uma igreja é ou não evangélica, se ela é bíblica ou não. Um dos pontos que nós analisamos essa igreja, ela é uma igreja evangelizadora, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que faz missões. Então, se você quer saber se uma igreja ela é bíblica ou não, olhe o seu ambiente, olhe a sua amplitude e defina e veja se ela é uma igreja evangelizadora. Se ela não for, certamente ela deixará de ser uma igreja evangélica. Por conseguinte, a igreja odierna, a igreja que eu estou falando nesse momento, é uma igreja hoje que ela precisa ser totalmente ou parcialmente evangelizado. Mas permita-me, antes de propriamente de entrar nos desafios da evangelização, vamos definir o que é evangelização, já que nós estamos falando quais são os desafios da evangelização, nós precisamos entender o que é evangelização. O que é evangelização? Se você estiver com uma caneta, um papel, eu gosto muito dos nossos irmãos dos séculos 18, 19, que eles tinham o hábito de sempre anotar as falas dos pastores, aos estudos, ter por esse costume anotar tudo aquilo que é falado, e nós temos a facilidade de poder guardar mais. Então, se você tiver com uma caneta e um papel aí, eu lhe convido. O que é evangelização? Evangelização é o ensino do evangelho, com o objetivo de persuadir. Aí eu abro um parênteses, sem manipular. Evangelho não é manipulação. Evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir sem manipular. Qual é o conceito de evangelização? Evangelização é o ensino. Eu abro um parênteses. Evangelização é o ensino, o anúncio, a proclamação e a pregação, fecho parênteses, do evangelho. Abro um outro parênteses. Mensagem de Deus que conduz à salvação, fecho parênteses. Com objetivo, abro um outro parênteses, de trazer esperança, desejo e uma meta, fecho parênteses, de persuadir. Aí eu abro mais um outro parênteses, para frisar muito bem isso para vocês, de convencer e converter. Então, qual é o conceito de evangelização? É o ensino, o anúncio, a proclamação, pregação do evangelho. E esse evangelho leva a mensagem de Deus, que nos conduz à salvação com o objetivo de dar esperança, de dar desejo à alma daquele que está cansado e abatido. E uma meta, qual é a meta? Que um dia Jesus irá voltar à sua igreja e nós iremos morar com ele lá no céu de uma forma eterna. E aí quando nós estamos evangelizando, nós estamos persuadindo, e aí quando nós usamos essa palavra convencer, cabe uma consideração que nós precisamos entender. Na evangelização, você não tem a obrigação de ganhar alguém para Jesus. Nós temos, e precisamos deixar isso muito bem claro, nós temos a obrigação. Entendam que o ide de Jesus, quando o texto que nós lemos de Marcos, capítulo 16, e o verso 15, ide.
O id, ele está no imperativo, ele não está numa forma de satisfação, ele não está numa forma se eu quero, se eu tenho tempo, se eu posso, se eu gosto. Ide. Você, quando aceita Jesus, você entende o plano da salvação, você recebe uma missão. E qual é a missão que foi nos dada? Qual é a missão que foi nos outorgada? É ir e pregar o evangelho. Eu não estou falando de missão transcultural, pastor, mas eu não estou falando de uma missão transcultural. Eu não estou falando que você precisa ir para a África. Tem muita gente, cabe uma consideração aqui, e eu tenho muitas pessoas que me procuram, pastor, eu quero ir com você para a África, eu quero ir para você para a Bolívia, eu quero viajar com você, eu quero fazer missões. Querido, primeiramente, se você não faz missão na sua igreja, primeiramente, se você não faz missão no seu bairro, primeiramente, se você não faz missão no seu trabalho, primeiramente, se você não faz missão lá na sua faculdade, se primeiramente você não faz missão aonde você está, se você não tem coragem de atravessar a rua, o que você vai fazer lá do outro lado? O que você vai fazer lá na África? O que você vai fazer lá na Bolívia? Como é que você quer fazer missões se você não vive missões? A consequência de você ir para um outro país, e aí é um chamado específico, Deus está levando você. Seja muito bem-vinda, irmã Sandra Moraes, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo quando você ir a missões, Deus vai lhe chamar e vai te tocar, e você vai. Então, se você não faz aqui, você não vai fazer lá. Então, eu abro esse pressuposto. Entendemos esse conceito do que é evangelização, porque o conceito de evangelização é o ensino. Por que toda vez que nós estamos evangelizando, nós estamos ensinando? Não há evangelização sem palavras, entende? A gente não pode misturar a questão do testemunho. Eu não preciso falar sim uma coisa. A sua vida, o seu modo de se portar vai lhe apontar algo diferente. O seu modo de conduta vai lhe apontar que você tem uma característica diferente, talvez, dos demais. Está lhe apontando. E esse apontamento da sua postura, da sua conduta, vai trazer a curiosidade de pessoas. Falar, o que essa pessoa tem de diferente? Ela tem algo que atrai, é diferente dos demais. E aí a oportunidade de você ensinar o porquê. Só existe evangelização através do ensino. Não há evangelização sem palavras. A questão do testemunho pessoal, do seu modo de se portar, ela vai apontar e vai trazer um direcionamento das pessoas indagarem o que você tem de diferente. E aí é a oportunidade que você tem de apresentar a Jesus. Aí nós temos, e aí isso é muito comum no nosso meio cristão, no nosso meio congregacional, de pessoas usarem a expressão, pastor, eu não sei evangelizar. E aí isso me assusta. E isso me assusta por demais. E às vezes essa fala são de pessoas que têm 10, 15, 20 anos, 30 anos de convivência dentro do cristianismo. E aí eu faço a pensar e a questionar se você não sabe ensinar. E a minha fala, eu não estou falando que você precisa ter um conhecimento teológico profundo. Eu não estou falando que você precisa ser um suprassumo do conhecimento. Se você não sabe ensinar de uma forma simples, da forma que você compreende, e de repente eu não estou falando que você precisa entrar num conhecimento da hermenêutica, enfim, do conhecimento bíblico, de uma forma simples, da forma literal que você tem do evangelho. Se você não sabe o ensinar desta forma, eu faço a pensar que o evangelho talvez você não tenha entendido. Você não entendeu quem é Jesus, você não entendeu o plano da salvação, você não entendeu para onde Deus quer te levar. Você sabe quem é Jesus? Seja muito bem-vindo, irmã Sheila Rodrigues, a paz do Senhor. Você sabe quem é Jesus? Você sabe
porque ele veio, você sabe porque ele morreu, você sabe porque ele ressuscitou, você sabe qual é o plano e o projeto que ele tem para mim e para você? Se você sabe de tudo isso, certamente você tem total possibilidade de caminhar e evangelizar, falar de alguém. Eu sei que existe a questão comportamental, tem gente que é mais expansiva, tem gente que fala fácil, tem gente que se comunica fácil. Por mais incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente tímido, eu não sou uma pessoa extremamente expansiva, que se comunica com tanta facilidade, enfim, talvez a prática de a gente sempre estar falando nos traga essa situação. Ah, não, o pastor Heber é extremamente comunicativo, tem facilidade de falar. Não é assim, eu sou uma pessoa tímida, mas quando se trata do evangelho, o evangelho me queima. Deixa eu refletir com você. Deixa eu chegar até mais perto aqui da câmera. Deixa eu refletir com você. Suponhamos que você descobriu a cura para o câncer. Suponhamos que você descobriu a cura para a AIDS. Suponhamos que você, e vamos contextualizar para o momento que nós estamos vivendo, que você conseguiu a cura para o coronavírus-19. O que você faria? Qual seria a sua posição? E aí, do lado da sua casa, o seu vizinho está passando por um processo de câncer, está enfrentando um processo de AIDS, está com coronavírus, e você tem a cura. Maneuza, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, querida. E você conhece, você sabe que o seu vizinho está passando por essa situação e você tem a cura. O que você faria? Você esconderia a cura só para você? Só para os seus familiares? Somente para os seus amigos? Deixaria o seu vizinho perecer porque você não tem coragem de bater a sua porta e dar-lhe o remédio que lhe trará a cura? E aí, dentro dessa analogia, nós temos o remédio do que o mundo precisa. Nós temos a solução para esta humanidade. E eu não estou falando na esfera política, eu não estou falando na esfera monetária, porque o que o homem precisa, o que a humanidade precisa, ela precisa de Jesus. E você que está me ouvindo nessa noite, você que está participando desse bate-papo, irmã Tatá Moraes, a paz do Senhor, você que está participando desse bate-papo com a gente, você tem a cura, você tem a possibilidade de trazer paz para aquele que está desolado. Nesse momento de crise que nós estamos passando, de pessoas extremamente preocupadas com a realidade financeira, econômica, propriamente de saúde. Eu tenho vários amigos que pegaram esse vírus, enfim, e você tem a oportunidade de poder pegar o seu telefone, mesmo que nós estejamos enfrentando um processo de quarentena, um processo de isolamento, você tem a oportunidade, a internet que nós estamos batendo esse bate-papo agora, mesmo não estando ao seu lado, a gente pode se comunicar. Você tem a oportunidade de apresentar a Jesus e você não faz. Você tem a oportunidade de trazer esperança a alguém e você não faz. Você pode pensar isso comigo nessa noite? Qual é o desafio que Deus está lhe dando hoje dentro dessa proposta que os nossos irmãos estão fazendo? Você tem a resposta do que o mundo precisa. Você tem a paz do que esse mundo precisa. E essa paz se chama Jesus Cristo. Porque, voltamos aqui dentro da consideração dos desafios da evangelização, por que o evangelho? Porque quando nós estamos ensinando, primeiro que o ensino é com palavras. E o que nós estamos falando e levando com as nossas palavras? O evangelho. Por que nós levamos o evangelho? Porque nós não ensinamos biologia, nós não ensinamos matemática, nós ensinamos, irmão Marcos, seja muito bem-vindo, nós ensinamos o evangelho.
O Evangelho é a mensagem de grande alegria da parte de Deus que nos conduz à salvação. Olha que coisa linda. Eu vou repetir isso, se você quiser gravar, anotar. Evangelho é a mensagem de grande alegria da parte de Deus que nos conduz à salvação. Olha que coisa linda. Quando Deus transforma vidas, Ele não apenas constrói templos, edifícios, paredes. Quando Deus transforma vidas, Ele não apenas constrói templos para o Espírito Santo nas pessoas, Ele edifica por sua igreja por meio de adição de vidas ao seu corpo. Ele não apenas constrói templos para o Espírito Santo nas pessoas, Ele edifica sua igreja por meio de adição de vidas ao seu corpo. A igreja, ela é a ferramenta e o instrumento de Deus para a realização dos propósitos do seu reino. A igreja é a ferramenta e o instrumento de Deus para a realização dos propósitos do seu reino. E aí nos traz alguns questionamentos. O que está acontecendo com a evangelização? Por que não acontece, ou por que não vemos mais acontecer os movimentos como nos séculos 18 e 19? Algumas pessoas nos questionam isso, pastor, por que a igreja não vivencia momentos como os que Spurgeon viveu, o que Finney, Wesley, enfim, vira e mexe, nós somos tomados a pensar sobre esses movimentos que aconteceram no século passado. Será que não vamos ver mais acontecer esses movimentos como nesses séculos? Em primeiro lugar, e aí eu quero trazer algumas problemáticas nos desafios da evangelização. Em primeiro lugar, em lugar de discípulos, aí desculpe talvez a minha fala talvez mais dura, e ela de uma forma extremamente respeitosa, em lugar de discípulos maduros, que vivem como missionários de Cristo ao mundo, e não estou falando propriamente da missão transcultural, não. Vemos pessoas contentes com a sua realidade domingueira. Pessoas que estão contentes de ir apenas aos domingos para a igreja. E pasmem que eu já ouvi comentários, nesse momento que nós estamos de igreja fechada, de pessoas que não precisa mais ir para a igreja, não. Aqui de casa a gente consegue cultuar a Deus. Daqui da minha casa a gente consegue fazer o culto. Pasme que nós já temos pessoas com esses pensamentos. E aí nós temos pessoas contentes com a sua realidade em andar em círculos entretidas com as programações eclesiásticas. E quando eu digo com as programações eclesiásticas, eu não estou falando contra as liturgias, contra as liturgias congregacionais, contra congressos, não, jamais. Mas pessoas que estão habituadas apenas só, domingo é o meu dia de ir para o culto e ponto, acabou. Entendeu que o evangelho é apenas isso, é ir apenas um dia à igreja, não tem motivação, não queima o seu coração por vidas, por levar o evangelho, por servir a sua comunidade, por servir a sua rua, por fazer alguma coisa em prol de vidas. Pessoas que estão apenas cuidando do seu próprio umbigo. Em segundo lugar, nós temos uma problemática quando nós falamos sobre os desafios da evangelização, que nós temos líderes cristãos que precisam abandonar a prática de entreter os consumidores de bens espirituais e precisam envolvê-los na missão de Cristo
lutando para transformar espectadores em missionários ativos no seu contexto. Em alguns lugares tem havido muito mais distrações, acidentes de percurso e falta de foco. Nós vivemos hoje uma realidade nesse mundo odierno, nesse mundo pós-moderno, de líderes preocupados em entreter as pessoas que vêm à igreja, preocupado em trazer uma mensagem adocicada do evangelho, preocupado em ocupar a mente das pessoas. A igreja não foi feita para isso. A igreja não é lugar de entretenimento. A igreja não é lugar de oba-oba. A igreja é lugar de você entrar enfermo e sair curado, que a sua alma entrar angustiada e encontrar paz. Se você está procurando entretenimento no evangelho, você vai para a praia, você vai para o cinema, você vai para o parque, você vai para o Hopi Hari, você vai para outro lugar. A missão da igreja não é entreter ninguém. O plano da igreja é pregação do evangelho, apontar o pecado e apontar um Deus que ama, um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que liberta. Então, em suma, os nossos desafios, nós precisamos mudar a concepção de muitos líderes. A igreja alguns estão dizendo que a igreja precisa se moldar ao mundo. A igreja precisa se adaptar ao mundo. Não, a igreja não tem nenhuma ligação no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo e não pertencemos a este mundo. Nós temos uma missão, pregar o evangelho, e temos a esperança, e essa esperança não é utópica, essa esperança não é algo que talvez vai acontecer. Jesus vai voltar, e vai voltar à sua igreja, e dentro desse interim de tempo, nós precisamos levar o evangelho. Imagine você, em alto mar, surge uma grande tempestade, o barco está à deriva, o barco vai naufragar. Certamente você gostaria que aparecesse um salva-vidas, que aparecesse alguém para poder lhe salvar. Certamente nós, outrora, estávamos também em uma grande tempestade. O nosso barco estava à deriva. E Jesus apareceu para nos salvar e nos deu uma esperança de um dia nós morarmos com Ele. Se Deus fez isso na sua vida, Ele quer fazer na vida do seu vizinho. Ele quer fazer isso na vida do teu patrão. Ele quer fazer isso na vida do teu colega de faculdade. Deus quer usar você para algo muito mais excelente. Em terceiro lugar, com muita frequência, a igreja tem se tornado um símbolo de reunião. E aí isso me preocupa por demais. Escute muito bem o que eu estou falando. Com muita frequência, nós estamos falando dos desafios da evangelização. Propriamente hoje nós não estamos falando de abordagem, de projetos de evangelismo, nós estamos falando dos desafios da igreja odierna, que ela precisa repensar algumas questões. E em terceiro lugar, em suma, com muita frequência, a igreja tem se tornado um símbolo de reunião para os de dentro, para os domésticos apenas da fé. Em vez também, isso é importante, sim, nós viemos à igreja, ou nós viemos ao lugar de adoração, prestar um culto de adoração a Deus, extremamente importante, é bíblico. Da mesma forma que nós temos o símbolo de reunião para os que estão de dentro, nós também precisamos ter o símbolo de disseminação em favor dos outros, dos que estão de fora, dos nossos vizinhos, daqueles que precisam ser alcançada. A igreja, ela foi planejada por Deus para estar em ação no mundo e não plantada numa rua sem saída da vizinhança, esperando que os necessitados apareçam à porta. Alguns dias atrás, um determinado obreiro me disse assim: eu oro,
em todo culto de missões, para que Deus mande pessoas. Opa, eu oro, a fala dele, eu oro para que Deus mande. Opa, obrigação nossa, convidar, levar o evangelho. Obrigação nossa, sair das nossas paredes cheias, porque quando é impossível, se você vem com o coração pronto, aberto, sincero, quebrantado, é impossível você vir à igreja com um coração desejoso, ouvir a palavra de Deus, você ser cheio e você continuar do mesmo jeito. Isso não lhe queimar, você ser tomado aqui, a sua segunda ser diferente, a sua terça ser diferente, a sua quarta ser diferente. Então a igreja foi planejada por Deus para estar em ação no mundo, e não plantada na sua rua, só apenas estabelecida na sua vizinhança, numa rua sem saída, esperando que as pessoas vão bater a sua porta, esperando que o seu vizinho vai entrar. Não, saia da sua igreja, bate na porta do seu vizinho, bom dia, boa tarde, nós somos aqui da igreja de Pinheiros, aqui, nós gostaríamos de lhe convidar para um dia você nos dar o prazer de estar conosco. Então Deus está lhe convocando, e esse é um grande desafio, de nós sairmos do nosso ambiente, do nosso edifício, e ir em busca daqueles que precisam ouvir a voz de Deus. E o evangelho, através do evangelismo, ele transforma, isso é fantástico, eu gosto disso. O evangelho, através do evangelismo, ele transforma o indivíduo. Após transformado o indivíduo, depois ele transforma a igreja. E então o mundo. Olha que coisa fantástica. Olha o poder do evangelho. Olha o poder do evangelismo. Ele primeiro transforma a pessoa. Ele transforma o indivíduo. Depois ele transforma a igreja, porque esse indivíduo, ele vai fazer parte de um ambiente congregacional. Ele vai fazer parte de uma comunidade. E aí, junto desta comunidade, ele vai impactar o seu bairro, ele vai impactar a sua comunidade, ele vai impactar a sua cidade, ele vai impactar o seu estado, e ele vai impactar o mundo. Olha que coisa fantástica. Olha o poder do evangelho, olha o poder do evangelismo. Em quarto lugar, uma igreja precisa olhar ao redor. Isso me confronta por demais. Em quarto lugar, uma igreja precisa olhar ao redor e perceber quem vive ali. Você já percebeu quem vive ao seu lado? Você já parou, às vezes, na vida, nesses tempos que nós vivemos, são tempos tão corridos. Eu sei que a gente vive tempos muito trabalhosos, saímos cedo, voltamos tarde para casa. Mas uma igreja, tanto ela no âmbito congregacional, quanto você é a igreja de Deus, ela precisa perceber, ela precisa olhar e perceber quem vive ali. Ela tem de perceber que foi chamada para buscar aqueles que estão nos arredores e cuidar deles. Para isso, precisa fazer perguntas reais sobre a comunidade em que se encontra. Quem vive ali? Quais são os seus sonhos e expectativas? Quais são suas feridas? Onde as pessoas passam o seu tempo? Perguntas como essa precisam ser refletidas, pensadas, perguntadas no ambiente da esfera que nós estamos contextualizados. O evangelismo não é ensinado como um programa periódico, e esse é um grande desafio. O evangelismo está sendo conotado em muitos lugares como um programa periódico, uma vez ao mês. Isso me confronta por demais. O evangelismo virou uma partícula de um programa da igreja, onde deveria ser a primazia da igreja,
Antes de definir congressos e outras coisas, a igreja deveria propor. Isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio. Propor um projeto evangelístico para a sua comunidade. A gente propõe tanta coisa e eu não sou contra isso, meus irmãos. Por favor, não me taxem como quadrado, não. Mas antes nós temos que colocar o evangelismo como prioridade. E isso é um grande desafio para o nosso tempo odierno. Colocar o evangelismo como prioridade nas nossas programações e agendas da igreja. O evangelismo não deve ser algo colocado uma única vez ao mês, por fazer. E não é, e se a gente talvez se der tempo, meu Deus, já são 40 minutos, meu tempo já acabou já, gente. Vocês não me aguentam mais 10 minutos aqui, eu teria umas 15 páginas aqui para falar com vocês. Jesus, 40 minutos. Vou tentar correr aqui com vocês, meus irmãos. O evangelismo não é de um departamento, não é do departamento de missões. O evangelismo é do departamento de círculo de oração, é do departamento de jovens, é do departamento de adolescentes, é do departamento das crianças, é do departamento dos varões, é de toda a igreja, é do ministério, do corpo pastoral da igreja. O evangelismo é de toda a igreja e ele precisa ser prioridade. O evangelismo é ensinado em muitas igrejas como programa periódico, mas como estilo natural de vida. Como uma igreja, e aí eu já quero caminhar, não vai dar tempo de nós darmos sequência a toda a nossa fala. Talvez a sua pergunta, pastor, o que nós precisaríamos fazer? Como é que nós poderíamos sobrepor esses desafios? Como é que a minha igreja pode ter uma visão de evangelismo, uma visão evangelizadora, uma igreja de visão missionária? O que nós precisamos fazer? Qual deveria ser a nossa posição? Qual deveria ser a nossa fala? Qual deveria ser a decisão a ser tomada? Então, eu quero pensar algumas coisas com vocês. Antes de pontuar como é que uma igreja se obtém uma visão evangelística, cabe antes pontuar algumas coisas que não existe. E aí não existe, porque tem algumas pessoas que estão buscando um modelo perfeito, há uma forma perfeita de evangelismo. Cabe-lhe pontuar que não existe um modelo perfeito de evangelismo. Para que uma igreja possa ter uma visão evangelística, ela precisa começar a ver missões como a razão da sua existência, seja ela local, nacional, seja ela étnica ou internacional. Só assim ela poderá ser uma igreja verdadeiramente bíblica. Eu vou repetir isso. Para que uma igreja possa ter visão evangelística, ela precisa ver e começar a ver missões como a razão da sua existência, seja ela no âmbito local, seja ela no âmbito nacional, seja ela no âmbito étnico ou internacional. Só assim ela poderá ter uma visão verdadeiramente bíblica. Dito isto, eu quero apresentar alguns componentes chaves para os desafios da evangelização. Pastor Emerson está dizendo que a gente precisa ter continuação dessa live. Amigo é para essas coisas, né? Amigo sempre fica nos ajudando. Obrigado, pastor Emerson. É sempre um prazer servi-los. Apresento abaixo alguns componentes chaves para a evangelização. Primeiro, existe uma visão, e aí eu gostaria que você pensasse isso comigo. Existe uma visão clara sobre evangelismo em sua igreja? Deixa eu fazer a pergunta de novo. Existe uma visão clara, nítida sobre evangelismo em sua igreja? Cada membro
irmão, pessoa deveria estar totalmente a par da visão motivadora da sua igreja. Se uma igreja, tanto ela local quanto global, não tem uma visão e uma missão evangelizadora, essa igreja de fato não é bíblica. Essa visão e missão precisam ser claras, pois isso trará direção, motivação e compromisso. A falta da visão nítida sobre o evangelismo em muitas igrejas causa desmotivação, causa falta de comprometimento, causa falta de direção. Mas quando uma igreja tem uma visão nítida sobre o evangelismo, ela traz direção, motivação e compromisso para a sua membresia. Então, uma igreja precisa ter, primeiro, uma visão nítida sobre o evangelismo. Segundo, sua liderança, ela é comprometida com a visão evangelística? Dura essa pergunta, não? Sua liderança é comprometida com a visão evangelística? Se a liderança, partindo da esfera pastoral, ignora ou deprecia a evangelização, ou, no máximo, terceiriza a responsabilidade da igreja para os outros que não fazem parte do núcleo da liderança e visão em evangelizar, é perdida. Porque começa o exemplo, ele é sempre do seu maior líder. E certa feita, eu tive o desprazer de conhecer um líder numa igreja grande, de uma sede, de uma subsede no interior de São Paulo. E esse líder nos disse a seguinte coisa: eu não sou pastor para evangelismo. O evangelismo é para quem está iniciando, são para os jovens e adolescentes. Eu sou pastor aqui de gabinete. Eu sou pastor aqui de ficar aqui no meu lugar, nos meus domingos, falar o meu sermão, pregar o meu sermão, pegar a minha pasta, ir embora. Observando aquela fala, atônito, era um jovem que estava iniciando o evangelho e questionando como é que um pastor, um líder, eu estou falando de uma igreja de aproximadamente 1.000 pessoas. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja rachou. Essa igreja se tornou em 3 ministérios. Por falta de uma visão nítida, por falta de um líder que não tinha comprometimento com a visão evangelística, que não tinha comprometimento com a evangelização. Essa igreja se acabou. Ela se dividiu em 3 partes. O líder tem de estar totalmente envolvido com a evangelização e deve animar a sua igreja a segui-lo. Terceiro, existe uma estrutura de evangelismo dentro da sua igreja. Você está entendendo quais são os desafios? Porque nós estamos falando dos desafios. Porque às vezes nós já vamos pensando na panfletagem, em sair, enfim, mas você vê a complexidade das esferas que precisam ser norteadas, pensadas, exauridas no âmbito da evangelização. Existe uma estrutura de evangelismo dentro da sua igreja? Um dos grandes desafios da evangelização é que a igreja precisa entender que uma estrutura, ela é extremamente fundamental. Não é simplesmente sair e entregar folhetos. Ou o promotor de missões, isso é fádico, é terrível, o promotor de missões achar que o seu papel é apenas convidar um preletor para trazer uma palavra de conscientização missionária, e na grande maioria, nos cultos de missões, nem se fala de missões. As mensagens são qualquer outra coisa, menos sendo de missões, menos falando de Jesus, menos sendo uma mensagem evangelística. Se fala de qualquer outra coisa, menos do que está proposto para aquele dia.
ou fazer um período só para cumprir um ritual, 5 minutos, fazer um período de oração durante o culto. Alguns vão dizer, aí após de ter convidado alguém, de fez 5 minutos de oração, de colocou um cartaz, e às vezes ele foi lá, fez um Ctrl+C apenas de uma frase de missões, mas não procurou realmente entender a cultura daquele país, quais são as suas devidas realidades, quais são os seus problemas, quais são as suas complicações. Enfim, o líder nem se preocupou com essa situação, colocou lá e missão cumprida. E aí já, que vem o próximo culto? Quem que eu vou convidar para pregar? E aí ele se fechou e achou que estar fazendo missões é convidar alguém para pregar. É achar que orou 5 minutos lá e está resolvido. Parece até cômico a minha fala, mas isso é uma grande verdade. Eu tenho presenciado isso em muitos lugares. Uma estrutura de evangelismo é tão importante quanto a prática do evangelismo. A estrutura do evangelismo é tão importante como a prática do evangelismo. Deixe-me elencar algumas coisas, alguns pontos. Jesus, eu já vou terminar, queridos. Eu já vou terminar. Deixa-me elencar alguns pontos. Às vezes, eu já participei de alguns trabalhos evangelísticos, de sair para fazer trabalhos noturnos de evangelização, não sou contra isso, mas essas equipes de evangelismo nem pensaram em fazer uma parceria com alguma casa de recuperação. Poderá que aquela pessoa que você parou para abordar, ela não está interessada no pão que você vai levar, ela não está interessada no leite que você vai levar, ela está interessada em sair daquela situação. E aí as igrejas, elas não se preocupam, boa parte delas, em fazer uma parceria com uma casa de recuperação, para que eu acho que não existe nenhuma igreja que nunca teve alguém procurando o pastor, eu tenho um parente que está assim, eu tenho um filho que está assim, eu tenho um amigo que está assim, o que o Senhor pode fazer? De que forma o Senhor pode nos ajudar? Para onde eu posso encaminhar? As igrejas, elas não pensam dentro dessa esfera. Isso é extremamente importante, queridos, porque mais do que levar um pão, essa pessoa está precisando de Jesus, e às vezes ela quer ser liberta disso, e aí às vezes ela precisa passar por um processo, e aí um processo de restauração, e passar por uma clínica, por uma comunidade terapêutica. Isso é extremamente importante. Um secretariado que possa acompanhar os recém-chegados da sua comunidade cristã, aos novos convertidos. Na grande maioria das igrejas não se tem o controle, nunca ligaram para saber se poderiam fazer uma visita. Olha que oportunidade de poder alcançar essa pessoa e mais a sua família. Na grande maioria das igrejas não se tem um trabalho, e isso me deixa perplexo, não se tem um trabalho de discipulado. Olha os desafios que nós estamos falando de evangelização, mas na boa parte das igrejas não se tem um trabalho constante, maciço sobre discipulado. Um departamento de missões, evangelismo, não se faz apenas com 1 ou 2 pessoas. Um departamento de missões se faz com muitas pessoas, várias pessoas, por que não dizer, com toda a igreja envolvido em missões. Quarto, existe um programa de ensino periódico de evangelismo para toda a igreja? Mas o que é isso, pastor? O que o senhor está me dizendo? O que seria esse programa de ensino periódico de evangelismo para a igreja? Isso está incluso você ter palestras sobre seitas e heresias, estudos apologéticos, cursos de capelania, workshop de missões, conscientização missionária, curso de evangelismo pessoal. Nós que estamos no ministério no Ipiranga, nós temos a SEMAD. Você conhece a SEMAD? Você conhece o evangelista Josias Passos? Você conhece o trabalho que a nossa Secretaria de Missões está fazendo, e um belo trabalho, por sinal. Os nossos missionários que estão no campo, lá no Amazonas, na Bahia, no Ceará, lá em Burkina Faso, passando extremas dificuldades, aí a gente não dá a mínima importância. Isso é importante, é trazermos aos nossos irmãos a conscientização que tem pessoas que estão trabalhando no campo diariamente. E aí essa programação de ensino periódico precisa acontecer
no nosso meio. E eu quero terminar aqui, que eu já estou 10 minutos já acima do meu tempo. Evangelismo deveria ser parte integrante de cada departamento da igreja. Evangelismo não é para alguns, é para todos. Não é exclusivo para um departamento, é para todos. É trágico ver e pensar que muitos pensam que o trabalho evangelismo é apenas para algumas pessoas. É trágico ver que as grandes maiorias dos departamentos, só pensam em fazer congressos e não pensam e não desenvolvem nenhuma ação evangelística. Uma igreja, e eu quero terminar com essa fala, uma igreja, ela se expande para fora. Uma igreja se expande para fora. Eu termino a minha fala, queridos, de uma forma muito respeitosa. Nós temos muito a avançar nos desafios da evangelização. Me confronta por demais, e eu o citei nessa noite falando de Moody, as dificuldades que ele tinha para poder alcançar pessoas, mas mesmo assim, dezenas e dezenas de milhares de pessoas vieram a conhecer o Evangelho através daquele homem. Dezenas e dezenas de pessoas, porque Moody, certa feita, em uma pregação de Spurgeon está pregando, e a fala de Spurgeon foi a seguinte: o homem não viu o que Deus pode fazer na vida de um homem para aquele que se entregar sem reserva. Moody, nesse dia, estava ouvindo Spurgeon pregar, e ele lá de trás do banco disse assim: eu quero ser esse homem que Deus vai usar, eu quero ser esse homem que vai entregar a Deus sem reservas. Os grandes desafios da evangelização é que nós estamos fazendo ressalvas. Eu estou dando o que sobra. Eu estou fazendo aquilo que dá. Entregue a sua vida sem reservas para Jesus. Entregue a sua vida por completo a Jesus. Quando Isaías, no capítulo 6, está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Você está disposto a fazer essa oração? Você está disposto nessa noite a dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu sempre digo: projete, sonhe, faça faculdade, case, idealize coisas, mas antes de qualquer coisa, diga: Senhor, eis-me aqui. Faça da minha vida o que o Senhor quiser fazer. Eu tenho isso aqui para fazer, mas se o Senhor quiser fazer isso, eis-me aqui. Você está pronto para fazer essa oração hoje, nessa noite? Você está pronto a ser desafiado hoje, nessa noite? Você está pronto a ser desafiado pela obra evangelizadora? Porque não é uma opção. Você aceitou Jesus? Você entregou a sua vida para Jesus? Você tem certeza disso? E se você tem absoluta certeza disso, se você tem absoluta certeza que você vai morar no céu, você tem uma missão. Queira você gostar ou não, essa missão é sua. Essa missão não é do pastor Emerson. Essa missão não é só do pastor Heber. Essa missão não é só do pastor Josias. Não é só do pastor Alcides Fávaro. Essa missão é minha e ela é sua. Uma igreja, ela se expande para fora. Eu quero terminar a minha fala daí aonde você está. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu, agora em novembro, estive em Moçambique. Essa camisa bonita que eu estou vendo aqui, né? Tudo bem colorido, né? Eu ganhei lá de Moçambique. Eu andei 14 horas em um trem. 14 horas para ir. Mais 2 horas de carro até chegar em um lugar chamado Xemba. E aí eu conheci um pastor chamado King. Pastor King. Esse pastor me encantou por demais. Pastor King. 3 horas da tarde, queridos, um sol de 45 graus. O pastor King tem um caminhãozinho muito simples. Ele pega o seu caminhãozinho e anda 2 horas à frente para buscar os irmãos que estão no campo. E os irmãos não vão para casa, não tomar um banho, passar um perfume, enfim, não. Eles sobem em cima do carro, com as suas enxadas, com seus facões, e sobem ao carro, porque 3 horas tem culto. Você imagina no cabo da enxada. Esses irmãos sobem
com prazer, e ele sobe no carro cantando. Chegam na igreja cantando. Adentro da igreja cantando. E até adentrar a palavra, eles estão cantando e adorando a Deus. O pastor King gasta 2 horas para buscar os irmãos. E aí é mais 2 para voltar. Mais 2, 3 horas de culto. Depois é mais 2 horas para levar os irmãos. E depois mais 2 horas para voltar para casa. Quando eu vi o pastor King fazendo isso, as minhas lágrimas, elas vieram da dedicação, da preocupação que ele tem por vidas. Que a tua vida, que o teu coração, ele seja também, tenha essa mesma preocupação. Porque certamente tem alguém que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. E Deus está lhe chamando hoje, nessa noite, para que você possa sair da sua zona de conforto e se propor, eis-me aqui. Que a igreja de Pinheiro seja uma grande igreja evangelizadora. Que ela possa impactar o Largo do Batata. Que possa impactar toda essa região. Deus está chamando vocês para esse grande desafio da evangelização. Você pode fechar os seus olhos? Pai, eu te louvo, Senhor, por esse momento tão nobre, tão especial, de poder estar aqui, Senhor, falando acerca da missão que o Senhor nos colocou. Pai, nessa noite, aqueles que me ouviram, que vão ouvir, Senhor, essa transmissão, que o Senhor possa colocar, que o Senhor possa, Senhor, arder a chama dos meus irmãos, ó Pai, ao meu coração que possa continuar ardendo a pregação do Evangelho, Senhor, que a nossa vida seja uma vida devota a buscar a Tua face, que a minha vida, Senhor, seja ela entrega sem reservas, que a nossa vida, Senhor, seja a fala do apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, verso 24, que a minha vida nada tenho por preciosa, mas que eu possa cumprir com alegria a carreira e o ministério que nos recebemos do Senhor Jesus. Ó Pai querido, que o Senhor abençoe a cada vida que está me ouvindo, que o Senhor confronte, que o Senhor desperte, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Se tem, Senhor, alguém que está me ouvindo nesse momento, Senhor, que está desanimado, fraco, enfermo, Senhor, que as Tuas mãos poderosas possa alcançar a vida dos Teus filhos, Senhor. Eu abençoo a cada casa, a cada família, a vida do pastor Emerson, a vida do Eduardo, Senhor, que estão na frente desse trabalho. Que Deus abençoe, Senhor, a igreja de Pinheiro, Senhor. Obrigado por esse tempo tão oportuno. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que nós tivemos falando, Senhor, acerca da missão que o Senhor tem colocado, Senhor, nas nossas mãos. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Pastor Emerson, Eduardo, me desculpe, acho que eu estourei o tempo. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer por demais estar com vocês. Meu grande abraço, meu carinho, a minha palavra é de muita gratidão.